Capítulo 7. O desfalque. Quero a minha parte. A sua parte já foi dada, exclamava Murilo. É pouco, aliás, é muito pouco. Pensa que me arrisquei tanto para ficar com uma ninharia desta? Lembro-me como se fosse hoje, a discussão que tive com o Murilo, diretor financeiro da empresa. Eu era advogado da mesma firma e amigo do Murilo. Sabíamos as dificuldades que a empresa estava passando. Eu tinha medo de perder o emprego e o Murilo sentia pavor em ficar pobre. O Dr. Gonçalves era presidente da corporação. Apesar de ser um homem muito sério e fechado, era excelente patrão. Lembro-me bem quando ele chamou o Murilo em seu gabinete e deu ordens expressas para jamais atrasar os pagamentos dos funcionários. Murilo ainda quis argumentar sobre a questão, mas o Dr. Gonçalves não aceitou qualquer explicação sobre esse assunto e disse com todas as letras: Eles não estão aqui de favor, são trabalhadores e merecem respeito, apenas pagamos para nos prestarem serviços. Sem eles, o que seria de nós? Murilo abaixou a cabeça e respondeu: Seja feita a vossa vontade. Assim espero, replicou o Dr. Gonçalves. Eu, como advogado da empresa, só advoguei em causa trabalhista 2 vezes e, mesmo assim, por erros dos seus subordinados. Ele fazia questão de reparar esses erros, como ele mesmo dizia, corrigir o mal feito. Depois, ele tinha uma conversa entre pai e filho com o responsável pelo erro. Era dito pai e filho pelo próprio Dr. Gonçalves. Quem já tinha tido essa conversa com ele dizia que não era boa coisa. Para quem o conhecia, sabia como era exigente e imperioso com os filhos, por isso todos temiam essa conversinha com ele. Pedro Henrique, o filho mais novo, quando aparecia na empresa, era sempre para pedir ajuda ao pai. O Dr. Gonçalves não gostava de resolver assuntos profissionais em sua residência, para não apoquentar a esposa. Pedro Henrique já fora proprietário de 4 supermercados, restando apenas 2 e dos pequenos, tendo perdido os outros pela própria inabilidade. Como amigo de Murilo, sabia que não era fácil ser filho de Dr. Gonçalves, as cobranças eram muitas. Eu sabia que ele não interferia nos negócios do filho mais novo. Sempre dizia: aprenderá com seus próprios erros. Achava-o mulherengo e sem tino para negócio. Temia pelo sofrimento da mãe por estar sempre intercedendo por Pedro Henrique. E quando a esposa pedia para o filho ir ter com o pai uma conversa, era por ela já ter intercedido por ele. Quando o filho chegava ao gabinete, ele se exaltava. O que você fez desta vez? Já não basta o dinheiro que a sua mãe me pede e eu dou, mesmo sabendo que é para você? Estamos ficando arruinados. O Dr. Gonçalves falava a verdade. Nunca disse não para a esposa. Eu cheguei a pensar que era exagero o amor dele por ela. Sempre foi um homem muito bom, todos o amavam, desde o menor na empresa ao de alta hierarquia. Murilo me chamou para uma reunião de portas fechadas. Fiquei um pouco assustado, afinal tinha receio de perder o meu trabalho e a empresa não estava bem. Castilho, você tem preocupação que a nossa empresa vá à falência, não é mesmo? Sim, Murilo. Afinal, tenho família para sustentar e não tenho tanto dinheiro quanto vocês. Mas temo que estejamos chegando ao fim. Papai, mesmo contra a vontade, sustenta os negócios falidos do meu irmão, atendendo aos pedidos da minha mãe. Não estou entendendo onde você quer chegar, falei. Estou farto de ser comandado pelo meu pai e acho que você também. Sabe que mais cedo ou mais tarde ele irá morrer. E como ficarão os negócios, se é que ainda nos restará alguma coisa? Vá direto ao assunto. Castilho gostaria de abrir seu próprio negócio? Ou seja, sua firma de advocacia? Perguntou Murilo. Claro, você bem sabe que esse é meu sonho, mas esse empreendimento requer muito dinheiro. Confio em você. Já me confidenciou muitas das suas conversas com o papai, então é porque também confia em mim. Afinal, somos amigas há quantos anos mesmo, hein? Estava desconfiado de que Murilo tivesse interesse em dar um golpe no próprio pai, mas fingi nada suspeitar.
Pedi então que explicasse melhor o que pretendia fazer. Vamos, Murilo, diga-me logo o que pretende. Tenho como retirar dinheiro da firma sem meu pai desconfiar. Acredito que o seu pai irá descobrir rápido e depois, argumentei. Não será tão rápido assim. Quando ele vier a descobrir, já estaremos ricos. Eu realmente sentia calafrios, mas tinha vontade de prosseguir com o plano. Tudo que tive de fazer foi enrolar os credores depois de serem suspensos alguns pagamentos. Como era o Murilo responsável pelas finanças, foi bem fácil. Depois de 2 anos de falcatruas, fomos descobertos. Uma das mais antigas secretárias da empresa e fiel ao Dr. Gonçalves ouviu uma conversa entre mim e Murilo, aquela que relatei no início da história. Achávamos que todos já tinham ido embora da firma, mas ela voltou para pegar uma pasta no arquivo, viu a porta da sala de Murilo entreaberta, achou estranho e foi na ponta dos pés verificar quem estava lá. Foi horrível. Não imaginei que seria daquela forma. Acabei com a vida de todos, funcionários, esposa, filhos, o Dr. Gonçalves e principalmente a minha. Não tinha mais paz. O Dr. Gonçalves ficou paralisado com a descoberta. O próprio filho dando-lhe um golpe tão cruel. A decepção dele foi bem mais com o filho do que comigo, e isso é fácil de entender. A firma faliu. Murilo fugiu depois de uma grave discussão com o pai dentro da empresa. O Dr. Gonçalves não aguentou e veio a desencarnar. O pobre homem sofreu um infarto. O Pedro Henrique tentou encontrar o irmão para que o dinheiro fosse devolvido assim que o pai desencarnou, mas foi em vão. Murilo viajara para outro país. A polícia foi acionada. Os pobres funcionários perderam seus empregos e a empresa teve sua falência decretada. Eu, covardemente, tentei negar a minha culpa. É claro que ninguém acreditou, principalmente a polícia. Fui detido, mas logo estava solto. Murilo foi encontrado meses depois e trazido de volta para o Brasil. A mãe de Murilo tentou protegê-lo. Sabia da verdade, mas não quis que o filho pagasse pelo crime. Pedro Henrique fez de tudo para ajudar a família com as dívidas, mas não se relacionava mais com o irmão. Trabalhava muito para levantar os negócios dele, com o único propósito: não deixar a irmã e a mãe passarem necessidades. Ficou sendo chefe daquela família. Logo ele, que era tido como irresponsável. Foram várias investigações e audiências. Eu sabia que estava perdido. A minha esposa ficou muito doente, não aguentava passar por aquela humilhação. Pedro Henrique não tinha tempo nem para me culpar. As dívidas do pai eram muitas. Depois do desfalque, ele pagava como podia, pedia prazo, fazia empréstimos com amigos do Dr. Gonçalves que lhes eram fiéis. Isso sem falar que vendeu 3 apartamentos que tinha em seu nome. Murilo não ligava para ninguém. Ainda assim, culpava Pedro Henrique de ter sido protegido do pai, chegando a dizer que, se não fosse o desfalque, a empresa iria à falência do mesmo jeito graças a ele, o protegido do papai. O dinheiro, quem sabe onde ele colocou? Não foi preso com o dinheiro. A mãe de Murilo pediu que o filho jogasse toda a culpa em mim, afinal, o Murilo não tinha motivos para fazer uma coisa dessas. Era herdeiro mesmo. A minha parte do furto devolvi, não tive sossego. Murilo havia ficado com a maior parte. Não tinha mais como viver. A vergonha era grande. A filha do Dr. Gonçalves teve que fazer tratamento com psicólogos depois de ter entrado em depressão. Perderam todo o patrimônio. Infelizmente, Pedro Henrique não conseguiu pagar os credores e a casa foi a leilão junto com outros bens da família. Eu vivia infeliz, meu casamento agora era só de aparências. Os meus filhos não me respeitavam mais. Ouvi um dos meus filhos dizer: Nosso pai é um ladrão, quem vai acreditar nos filhos? Resolvi sair para comprar cigarros. Embaixo do prédio em que eu morava estava uma senhora que me abordou. Maldito ladrão, você matou o meu filho. Ela esbravejava. O filho dessa pobre mulher havia se suicidado depois de perder o emprego na empresa que faliu, graças ao golpe dado por mim e Murilo.
Não consegui ir em frente. Voltei cabisbaixo, entrei no apartamento, senti a frieza dos meus filhos, a minha esposa nem levantou a cabeça para olhar quem havia aberto a porta. Fui para o meu escritório, dentro do meu apartamento, escrevi uma carta pedindo perdão. Depois resolvi rasgar a carta. Pensei, se não aceitaram meu perdão pessoalmente, não iriam aceitar em uma carta covarde. Para fugir da vergonha e de todos os problemas, me enforquei. Foi terrível, não conseguia morrer, estava sufocado. Senti uma pressão horrível no peito e na cabeça. Pareciam querer estourar. Me debatia feito louco. Tentava gritar, a minha língua parecia que estava sendo arrancada. Escutei um estalido e um queimar terrível no pescoço. Queria que alguém entrasse pela porta e me ajudasse, mas como? Ninguém se atrevia a me incomodar no escritório. Queria morrer logo, mas não conseguia morrer. Eu já estava morto e não sabia. Pensei em Deus, desmaiei. Quando acordei, estava em um lugar podre, ouvia gritos aterrorizantes. Pensei estar tendo um pesadelo quando fui esbofeteado na face. Cretino, covarde, merece apodrecer aqui. Umas figuras deformadas falavam para mim. Tentei perguntar onde estava e quem eram eles, mas sentia a cabeça inchar, sentia gosto de sangue, a minha língua estava me engasgando e sufocando. Via-me sendo transportado com uma violência tão grande e acabava voltando para o meu escritório. Lá estava eu novamente me enforcando. Queria parar, mas não conseguia. Debatia, me sentia a língua romper dentro da boca e mais uma vez desmaiava. Voltava para aquele lugar fétido, fui arrastado não sei por quem para dentro de uma caverna. Não conseguia gritar, apesar de sentir tanta dor. Queria morrer. Mas não conseguia. Levei chutes, tapas, pauladas nas costas. Teve até uma criatura que, quando tentava falar, vomitava sangue e vomitou em meu rosto. Senti nojo, saí correndo para outro lugar. Procurei água para me lavar, mas não tinha. Sentia dores na cabeça, o meu pescoço estava mole, parecia quebrado. Tentava erguê-lo, não conseguia. Tentava fugir dali, mas era transportado para o meu corpo pendurado em meu escritório. Começava tudo de novo. Escutava o choro dos meus filhos, a minha esposa parecia gritar: "Me tire daqui!" Tentava encontrá-los naquele lugar, mas não os via. A voz parecia sair de dentro de mim. Comecei a pensar que os meus filhos tinham me encontrado desmaiado no escritório e haviam me internado em um manicômio. Suicida desgraçado, covarde, verme, esbravejavam sem parar. Como podia ser suicida se estava ali, vivo, naquele inferno, cheio de dementes? Pensei até que gostaria de ser suicida de verdade, ao menos não estaria passando por isso. Senti uma mão no meu pescoço, olhei para trás e vi uma coisa de arrepiar. Era uma mulher cheia de gosma, escorria pelo corpo em farrapos, uma coisa visguenta, fedida. Os olhos estavam estourados. Como posso descrever? Era para fora da caixa craniana, os pés pareciam ou realmente tinham sofrido fratura exposta. Dei um pulo para trás, tirei as mãos dela do meu pescoço, saí correndo, ela parecia voar atrás de mim. O medo foi tão grande que comecei a gritar e o som saiu pela primeira vez. Caí em uma poça de lama, mistura de dejetos humanos com urina, mas o cheiro era de sangue podre. De repente, lá estava eu, de volta ao meu escritório, sentindo todo o horror do enforcamento. Não sei quanto tempo fiquei voltando sem querer para a cena do suicídio. Quando retornava, lá estava aquela mulher horripilante atrás de mim. Ajoelhei-me aos prantos, pedi que parasse com a perseguição. Ela me olhou e soltou uma gargalhada. "Você viverá para sempre aqui." "Eu? Como? Que lugar é esse? Como vim parar aqui?" "Você se matou, agora é um suicida, e todos os suicidas não têm paz." Perguntei quase já acreditando. "Morto?" Ela foi embora ou desapareceu voando. Era a figura da maldição. Sentei um pouco para me refazer do medo em um cantinho, quando chegou um rapaz, aparentando uns 15 anos. Perguntei para ele onde estávamos.
O garoto me respondeu que era verdade o que acabara de ouvir. Ali era conhecido por todos de Vale da Morte ou Vale dos Suicidas. Perguntei, mas como posso estar morto se sinto dores terríveis, tenho pesadelo com a tentativa de enforcamento que fiz? Não é pesadelo, você simplesmente volta para o mesmo local do seu suicídio, e quanto às dores, é por você ser ainda um espírito inferior e infeliz, que sente todos os padecimentos que sentiria se ainda estivesse vivo e fosse torturado. Ele me explicava entre uma dor e outra. Como você sabe de tudo isso? Perguntei. A minha família era espírita. Até os 13 anos fazia evangelização no centro em que o meu pai dava palestras e ministrava cursos sobre a doutrina espírita. Depois, o meu pai desencarnou em um acidente de carro. Eu e minha mãe fomos morar em uma cidade distante da que morávamos. Lá não tinha casa espírita. A minha mãe também não fazia questão que tivesse uma. Conheci uma turma meio caipira, mas a verdade é que de caipira não tinham nada. Me convidaram para fumar maconha e eu me afastei deles. O assédio era grande, eu sempre resistia. Um dia, peguei minha mãe com um cara na cama, fiquei revoltado. Fazia pouco tempo que o meu pai havia desencarnado. Saí e encontrei a turma. Foi aí que comecei a usar drogas. Viciei-me rápido. Sabia que era errado, dizia que ia parar, mas só parei depois de uma overdose. Mas como você é suicida? Perguntei. Não se matou porque quis, foi um acidente? Não, eu tinha conhecimento. Não podia ter usado mal o corpo que Deus me deu. Se a overdose fosse sem querer, ainda assim não estava isento do meu crime. Quem não sabe que drogas matam? Mesmo assim, eu me suicidei por vontade. Apliquei uma overdose para morrer, tinha interesse de deixar a minha mãe com remorso. Apesar de muito confuso para mim, acreditei que estava morto de verdade. Lembrei da toalha da mesa que rasguei para fazer uma corda para enforcar-me. Senti tanta dor na cabeça que desmaiei. Quando acordei, escutava orações que me traziam um pouco de alívio. Tentei rezar, mas não consegui. Era como se o remorso me impedisse. Não achava justo pedir nada a Deus, afinal, eu era um covarde. Tentando me livrar dos problemas que eu mesmo causei, abandonei meus entes amados e, pior ainda, os deixei sofrer em meu lugar e por minha causa. Imaginava como estaria minha esposa, saí dali sem querer e fui para onde a minha esposa estava. Dei um grito de desespero. O que eu fiz com você? A pobrezinha estava em hospital psiquiátrico. Estava usando uma camisa de força e amordaçada. O quarto era pequeno, mais ou menos 2 metros quadrados, e com proteção de colchões nas paredes. Ela me viu, fez sinal com os ombros para eu retirar a mordaça. Tentei, mas não conseguia nem mesmo tocá-la. As minhas mãos passavam entre ela. Gritei, pedi socorro e novamente fui parar naquele lugar maldito. Depois desse dia, não consegui mais sair de lá. Se vocês me perguntarem quanto tempo passei naquele lugar, hoje sei, 30 anos. Era previsto que eu ficasse na Terra encarnado até os 46 anos. Quando me suicidei, tinha 43 anos. Não fui resgatado antes por ter cometido vários crimes. Antes do suicídio, levei alguém a se suicidar. Por causa do meu ato, famílias passaram necessidades com dívidas e outras coisas mais que não tinha dinheiro para sanar ou comprar. O Dr. Gonçalves, homem bom que não sou digno nem de pronunciar o nome dele, infartou. A esposa e os filhos deles perderam tudo o que tinham. O Pedro Henrique, que eu achava malandro, era de uma honestidade e de uma dignidade incomparável. Os meus filhos ficaram mal falados e sofreram humilhação por conta dos meus crimes. Depois do meu suicídio, a minha amada esposa sofreu muito, depois enlouqueceu, teve que ser internada para não se matar. Esse era o motivo dela estar daquele jeito triste em um manicômio. Sempre que a deixavam sem a camisa de força, ela tentava o suicídio e a mordaça a impedir de se morder e arrancar os próprios pedaços. Fui socorrido finalmente daquele inferno. O próprio Dr. Gonçalves veio me ajudar com mais 2 trabalhadores do bem. Eu estava um farrapo.
Atormentado, já não sentia mais dores, nem mesmo era levado de volta à cena do suicídio há muito tempo. Conseguia fazer orações e pedir perdão para todos, mesmo estando ainda no umbral. Escutava as preces da minha amada e sentia consolo só em poder ouvi-la. O rapaz espírita aceitou ajuda muito antes de mim. Outros trabalhadores da luz já haviam tentado me ajudar, mas eu recusava sempre. Depois de um tempo, eles não me ofereciam mais ajuda e eu não pedia, embora tivesse vontade. Abusei da confiança dos que me amavam. Sentia remorso, por isso me achava indigno de ter outra vida a não ser aquela de sofrimento e desdita. Quando cheguei ao hospital próximo do Vale dos Suicidas, fiquei ainda muito tempo confuso. Mas isso é normal, mesmo porque estava assim há muito tempo e não tinha como me recuperar rápido. A cura no plano espiritual depende muito de cada enfermo. Sentia-me maravilhoso, mesmo sem ter ainda me curado. No hospital eram todos muito bons, tratavam-me com carinho e respeito. Davam-me passes que eram um verdadeiro alívio ao meu perispírito danificado. A minha voz já estava normal. Antes de ser socorrido, falava com dificuldade, por ter rompido as cordas vocais no enforcamento. Se perguntarem como ficarei quando reencarnar, direi que não sei ainda. Quando danificamos o nosso corpo físico, danificamos também o corpo perispiritual e, como já foi dito antes, sofrerei as consequências dos meus atos assim que receber um novo corpo. Aqui existem laboratórios onde são feitos moldes dos corpos que cada reencarnante receberá ao voltar para a Terra. Os reencarnantes ajudam na construção deste molde. Alguns até pedem que sejam piores do que são feitos. Um exemplo: quando se tem os dois braços, mas não se tem uma das mãos, o que irá receber aquele corpo pede que tire os braços. Um pedido desse pode ser uma prova ou expiação. Mas não é só assim. Será analisado cada pedido, e se for para causar danos àquele que irá receber o corpo físico, o pedido não é aceito. Só é possível se for para beneficiar o Filho amado de Deus, ou seja, nós. Há casos de pessoas que irão reencarnar, mas não têm condição de escolher um corpo. Nesse caso, será nos dado o que merecemos. Mas essa escolha é de Deus, através dos espíritos que trabalham nos moldes e são muito evoluídos e misericordiosos. Muitos suicidas voltam à carne com o corpo paralisado, outros doentes mentais. Nesse caso, pode ter sido suicídio inconsciente através da embriaguez, causando danos terríveis ao cérebro. Outros paralíticos, alguns cegos e muitas outras deformidades e deficiências. Muitos suicidas, depois de socorridos, são levados a centros espíritas por necessitarem de uma incorporação. Esta forma ajuda a recuperar o perispírito destruído do desencarnado através da doação de fluidos dos encarnados. Os espíritos mais evoluídos não têm fluidos tão grosseiros quanto os que ainda estão na carne. Mas há outros, ainda que fiquem internados aqui, o tratamento é feito através de passes. Esses fluidos dos encarnados são o mais necessário para a recuperação de corpos, mesmo perispirituais ainda muito grosseiros. Uma coisa é garantida: só temos o que merecemos, tanto no corpo como nas coisas materiais que nos serão dadas por empréstimo. E se não fizermos bom uso, serão retiradas de nós por quem nos deu, Deus. Faço muito estudo por aqui. Pedi para trabalhar na limpeza do posto de socorro da área próxima ao Vale dos Suicidas. Aprendo a respeitar a vida, vendo tantos suicidas chegarem nesse posto de socorro. A minha esposa desencarnou 5 anos depois da minha morte. Ela já havia ficado um pouco melhor. Mesmo assim, sofreu muito depois da desencarnação. Hoje ela mora em outra colônia, mas vem me visitar 2 vezes por dia. Algumas vezes me ajuda no posto de socorro. O Dr. Gonçalves é instrutor em uma colônia mais evoluída do que a em que moro. Ele dá aulas de como viver com dignidade na Terra. Termino este relato com uma frase:
Para os que ainda se perguntam o porquê de tanta gente ter sofrido com o meu ato. Falo meu ato porque cada um responde pelos seus crimes. Certamente o Murilo respondeu pelos dele. Nenhum inocente sofre. Assinado Castilho.